Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cal Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Hoje, today, nós vamos falar sobre a terceira condicional, que a gente vai chamar de third conditional. A gente vem numa sequência de falar sobre as condicionais em inglês, né? E hoje a gente vai ver de que se trata a terceira condicional em inglês. Então vamos lá. Primeiro a gente sempre tem que lembrar que toda frase condicional em inglês, tanto em inglês como em português, começa com a palavra if, que significa se, né? Então vamos ver como é a estrutura e como funciona a terceira condicional. Mas primeiro, nós temos que pensar o que ela quer expressar para a gente. Vamos ver. Vamos pensar nessa frase aqui, ó. Se eu tivesse feito tal coisa. Veja que já está condicional aí na palavra se, né? Se eu tivesse feito tal coisa. Só essa frase aqui, ela já expressa isso aqui, galera. Arrependimento, que em inglês a gente vai chamar de regret. Certo? Então, todas as frases da terceira condicional, ela de alguma forma fala sobre os arrependimentos que começam com a palavra se, ó. Se eu tivesse feito tal coisa, tá? E como é que seria essa situação? Situação que aconteceu e que não tem mais conserto. Coisas que você poderia ter feito, mas não fez, tá? Então a ideia é essa. É uma coisa que não tem mais conserto, certo? Mas que na vida tem outras coisas para a gente fazer. Mas se liga nisso aí. Vamos seguir para as frases? Let's go! Primeiro, aqui, lembrando aqui, ó, eu tenho um arrependimento. Vamos ver a primeira frase. Se eu digo assim, ó, if you had saved money, se você tivesse poupado dinheiro, veja aqui, ó, que onde tiver, veja, vamos pensar aqui nas frases que já vai ajudar nos exercícios. Sempre que tiver a palavra if, que é a palavra se em inglês, a gente tem que ter a palavra had, tá certo? Mais o verbo com ed. Às vezes são verbos irregulares, mas na maioria das vezes vai ser verbos com ed. Então tem que ter if e tem que ter had nessa parte da frase, tá? Que é a palavra tivesse, tinha, certo? Então, primeira parte da frase a gente vai falar que ela é uma condition, por causa da palavra se, e ela é um past perfect, que em inglês o past perfect, ela tem a palavra had e o verbo como ed. Isso é o mais importante. Onde tiver if mais had é condition and past perfect. Então, como é que seria a possível resposta dessa frase? Se você tivesse poupado dinheiro, nesse caso aqui, ó, you would have bought a house. Você teria comprado uma casa, mas não comprou e nem vai comprar mais, porque você não poupou. Se tivesse poupado, tá? Então, por isso que a gente chama de regrets, arrependimentos, porque não tem mais como voltar essa situação específica. Então, na segunda parte, sempre vocês vão observar aqui, ó, onde tiver a palavra would have, certo? Sempre vai ter nessa segunda parte da frase da terceira condicional a palavra would have. Onde tiver, a gente vai falar que esse would have é modal in past, que é o verbo modal no passado, e o regret, que é o arrependimento, acontece aqui nessa frase, tá? Tudo certo? Primeira parte tem que ter if mais had e mais o verbo com ed. E na segunda tem que ter would have, certo? Não tem para onde correr, tem que ter a palavra would have na segunda parte da frase. Certo? Ok? Let's go. Segunda parte. Mais uma frase. If I had arrived in the first place. Se eu tivesse chegado em primeiro, mas eu não cheguei, ó. Tô falando só de arrependimentos. O que teria acontecido se eu tivesse chegado em primeiro? I would have received a medal. Eu teria recebido uma medalha. Certo? Então veja que na primeira parte tem que ter if mais had, ó. Had arrived aqui, ó. E na segunda parte da frase tem que ter would have, ó. Tem a palavra received, tá? Mas o mais importante é que na segunda parte tem que ter would have. Fechou? Segue para outra. If I had gone to the university. Se eu tivesse ido para a universidade, o que tinha acontecido? Muitas coisas, né? Mas o exemplo que eu escolhi foi I would have had more opportunities. Eu teria tido mais oportunidades. Primeira parte tem que ter if mais a palavra had. Veja que agora não está com ed o verbo.
mas tem que ter o had, né? Na segunda parte tem que ter would have, ok? Seguindo. If I had worked out a lot. Se eu tivesse malhado muito, o que tinha acontecido, ó? Eu teria ficado forte, certo? Então, primeira parte tem que ter if mais had, segunda parte tem que ter would have e o resto da frase, tá? Muito bem. Agora a gente vai ver a estrutura bem certinho, que é para não ter dúvida nenhuma na hora de fazer os exercícios. Estrutura. If, veja que em qualquer frase tem que ter isso aqui, ó. If mais had, mais o verbo com ed. No caso dos irregulares não é ed, mas na maioria vai ser. If my had mais ed. E a segunda parte da frase é would have mais o verbo com ed também, tá? Que pode ter a parte irregular, mas no geral é isso. A primeira parte tem a parte em vermelho e a segunda parte preta. O uso Condition and Past Perfect no lado de cá, lado esquerdo da sua tela, e Modal in Past in Regret, que é o arrependimento, do lado direito, certo? Pode ser invertido as frases? Pode. Aí vai só inverter também o uso delas, né? Exemplo, if you have saved money, you would have bought a house. Que é aquele, se você tivesse poupado dinheiro, você teria comprado uma casa. E ele fala aqui que são situações imaginárias que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, porque já foi, certo? Só para lembrar, condition past perfect e regret modal past. Aqui, pessoal, essas frases de apoio, como nas outras tarefas que a gente fez, vai servir para ajudar vocês a formarem frases na terceira condicional, quando eu pedir lá para vocês fazerem, tá? Então é só vir aqui nessa listinha e jogar lá nos nossos exercícios, tá bom? Seguindo para os exercícios agora. Marque a resposta correta de acordo com a third conditional. Então, como é que eu vou saber qual é a resposta certa aqui, pessoal? Aqui na nossa frase tem if I had been messy. Veja aqui que tem had been. Então, se tem had na primeira parte e if, a segunda parte da frase, pessoal, tem que ter a palavra would e tem que ter a palavra have, tá certo? Qual dessas alternativas tem a palavra would have? Todo mundo já percebeu aqui que é a letra C, certinho? Muito bem. Segunda, if my friends have lived in Brazil, veja que nós temos aqui, ó, onde tiver a palavra had, tá certo? Nesse caso aqui, teve um errozinho de digitação, mas a gente vai trocar ali onde tem have por had, tá certo? Então, se tem if no início, a resposta tem que ter would have. Qual é a resposta? Veja aqui com a letra B, certo? Essa aqui eu já respondi para deixar o macete para vocês. Segunda frase. Aqui já foi. Essa primeira eu deixei para vocês, mas para ficar mais claro, tá certo? Exercício número 2. Agora eu vou fazer um e deixar os outros para vocês, tá certo? Muito bem. O que eu preciso fazer? Completar os espaços em branco, né? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso em todas bem rapidinho e só de olhar sem precisar traduzir? Você vai fazer o seguinte. Onde tiver if, você tem que botar a palavra had, certo? E na segunda parte da frase, depois da vírgula que está ali, ó, if you, aí tem a palavra more careful, you. Depois da palavra you, que é a segunda parte da frase, obrigatoriamente tem que ter a palavra would e a palavra have. Então a gente já tira aqui, ó, would have, sobrou o que embaixo? Esses 4 quadradinhos aqui. Had been, ó. Had been. E tem que ter obrigatoriamente na segunda parte da frase o que? Would have. Nesse caso aqui é wouldn't, porque é a negativa, mas segue o mesmo esquema. Onde tiver would, tem que ter have para acompanhar, tá certo? Entenderam? Então aqui na letra B do mesmo jeito. Nessa primeira parte que tem if, tem que ter a palavra had, né? E na segunda parte da frase tem que ter would have. O que sobrar você bota junto aí da primeira parte da frase, tá? Obrigatoriamente na segunda parte da frase tem que ter would e have. Fechou? Let's go. Letra C e D vocês fazem também, seguindo o mesmo princípio. Onde tiver would tem que ter have, tá certo? Junta os dois e vai dar certo. Número 3, completem com as palavras condition and regret. Então, letra A. Onde tiver a palavra if,
você tem que botar a palavra condition, tá certo? E onde tiver a palavra would, você tem que botar a palavra regret. Condition tem a palavra if e regret tem que ter a palavra would na frase. Letra B eu deixo para vocês, tá? E o número 4, igual eu expliquei para vocês lá, você vai ter que completar qual é a parte da frase que tem a palavra past perfect. A gente viu lá na estrutura que past perfect é quando acontece onde tem a palavra had. E a palavra modal in past é onde tiver would e have, tá certo? Onde tiver aqui nessa frase de baixo, você encaixa. Chegamos ao fim da nossa aula. Um abraço para vocês. Have a nice day.